Eu tinha que falar sobre esse tema, porque esse tema é um tema recorrente e é um tema que parece que faz parte do imaginário popular. Com essa tragédia do Rio Grande do Sul, se tornou mais importante ainda, porque eu vejo pessoas, por exemplo, no TikTok e tudo mais, pessoas até de boa fé, falando coisas absurdas, como, por exemplo, mas o povo que votou em Bolsonaro tem mais é que se lascar mesmo e não sei mais o quê. E aí temos um grande problema, porque o inverso já aconteceu muitas vezes. E a gente quer ser esse inverso. Por outro lado, ser lulista, veja bem, presta atenção, preste muita atenção. Jones Manuel, inclusive, já falou sobre isso, eu vou colocar o vídeo aqui abaixo, mas preste atenção. Ser lulista não é necessariamente ser nem de esquerda, nem progressista. E eu vou falar uma coisa ainda mais dura para você que é de esquerda. É dura. Lula, pelo menos até agora, esse mandato 3, principalmente, tem sido o mais neoliberal de todos da história desse país. Zé dos Preá, pode acunhar na vinheta. E se você ainda não é inscrito, não é inscrita no canal, tá esperando o que, mamita? Tá esperando o que, papito? Tá esperando o que, mamitas, papitos e papites? Clique no pitoco de se inscrever, balance o badalo para receber as notificações e, como sempre, em todos os vídeos do canal, clique no pitoco da descrição, porque tudo que eu falar e não sei mais o que, vai ter dica de leitura, vai ter dica de canal, vai ter dica de vídeo, vai ter dica da bexiga lixa toda. E voltando à questão do Nordeste. O Nordeste, ele é realmente muito tem uma força muito forte no lulismo. Isso não necessariamente significa que então quer dizer que não há progressismo. Não. Inclusive, se você continuar no vídeo e você ficar até o final, você vai ver a viagem, uma grande viagem, uma viagem que fizemos daqui de Recife até o Agreste de Pernambuco. Se você quer conhecer mais o Nordeste, eita, não conheço o Nordeste, você vai conhecer um pedaço, mas é um pedaço minúsculo. Veja a área, veja na tela a área, é um pedaço minúsculo do Nordeste, que tem 9 estados, que é grande. O Nordeste é imenso, diverso. Diríamos que se o Nordeste fosse um país, como diz aí a música e tudo mais, o Nordeste seria um país muito grande. Seria ainda um dos maiores países da América Latina. Um dos maiores países. Então, assim, não dá para ter uma visão unificada, assim, unilateral, dizer assim, o Nordeste é isso. Assim como, da mesma maneira, não dá para você reduzir a região sul, ou a região sudeste, ou a região centro-oeste, ou qualquer coisa, a uma coisa só. Você chega assim e diz, não, sudeste é isso. Não, centro-oeste é isso. Norte é isso. É? Vou dizer uma coisa para você. Por exemplo, se você sai daqui, de Recife, pega 1 hora de estrada e vai para João Pessoa, você vai ver uma cultura, e você vai ver um modo de pensar, e você vai ver movimentações de pessoas, conversas e estruturas, arquiteturas bem diferentes de Recife. Inclusive, por exemplo, já fazendo um spoiler da viagem que eu fiz, você imagina que essa cidade que está aparecendo na tela seja no Agreste de Pernambuco, tão verdinha assim, bonitinha, linda, né, assim, asfaltada? Pois é, uma cidade no Agreste de Pernambuco. Eu não sei como é que está, por exemplo, no Piauí.
Eu não sei como está no Maranhão uma determinada cidade, como é o clima, enfim. Todo mundo tenta reduzir as coisas, reduzir tudo. E como aqui é um canal que não para e não deixa de ter sugestões de leitura e tudo mais, eu peguei 3 livros aqui para exemplificar mais ou menos como é do ponto de vista filosófico, como seria essa ideia. Vamos sair agora das cidades, você vai ver, se você ficar até o final, ou então se você pular de capítulo, você já vai ver a viagem, né? A viagem, a estrada, como é que é, tal, enfim, a paisagem, Recife, Caruaru, eu vou passando, Recife, Gravatá, Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe, que é onde eu paro. Então você tem todo um trajeto aí, se você quiser já pular para o próximo capítulo, mas eu aconselho que não, para você entender melhor um pouco sobre esse conceito. Eu estava lendo aqui um livro de alguém que é chamado o pai do existencialismo. Você pensou que era Nietzsche. Você pensou que era Nietzsche. Parece que mudou de assunto. Parece. Mas a linha é a mesma. Tente seguir a linha de raciocínio e as inserções filosóficas. É um conceito experimental. Mas assim, parece que mudou de assunto, mas não mudou não, sabe? Tá tudo interligado de alguma maneira. Quando se fala em existencialismo, por exemplo, você pode dizer, estamos falando do progressismo, porque Jean-Paul Sartre era de esquerda. Jean-Paul Sartre defendeu Stalin, União Soviética e tudo mais. Jean-Paul Sartre. Logo, se Jean-Paul Sartre é existencialista e ele é de esquerda, o pai do existencialismo também é de esquerda. Primeiro, Nietzsche, se for o pai do existencialismo, não é de esquerda. E Nietzsche não é o pai. Nietzsche não é o pai. Nietzsche pode ser assim o, o que continuou, o que virou popstar, mas não é o pai. O pai chama-se Soren Kierkegaard. Eu falo nele. E ele não é de esquerda. Ele, assim, não dá para falar a posição dele, você não consegue. E você olha assim esse livrinho e diz, que livrinho pequeno, o conceito de angústia. O conceito de angústia. Você já parou para pensar no título dos livros? Veja bem, o título do livro é O Conceito. Veja bem, conceito. Conceito de angústia. Poderia ser, mais se a gente quiser atualizar mais, ansiedade, o conceito. Dá para conceituar isso? Kierkegaard foi um dos maiores antagônicos da filosofia dialética de Hegel, do hegelianismo, né? Aí você diz, mas peraí. Pelo que eu saiba, quem era o antagônico de Hegel eram, primeiro, teve os hegelianos de direita, os hegelianos de esquerda, Karl Marx participou dos hegelianos de esquerda, logo Karl Marx é o grande antagônico de Hegel, porque ele desconstruiu Hegel pelo lado político, pela economia política e pela filosofia. Ele desconstruiu Hegel por um determinado ponto, a partir de um determinado ponto. Esse cara aqui destrói o conceito de Hegel em outros pontos, mas também utilizando a lógica dialética de Hegel. Quer dizer que o cara desconstrói um autor usando as próprias regras daquele autor? Usando as próprias regras daquele autor. Você pode, ao mesmo tempo, pegar toda a lógica hegeliana, usá-la e dizer, continuo sem saber se parte da ideia ou da matéria. Continuo sem saber. Porque se é uma reprodução, ela é cíclica.
Mas ela não volta para o mesmo ponto, embora pareça voltar para o mesmo ponto. Vou dar um exemplo aqui. A Terra gira em torno do Sol, então a Terra gira em torno de si mesma, então você tem dias e noites. Mas a volta que a Terra deu, vamos supor que ela tenha dado, sei lá, não sei quantos bilhões de voltas, a próxima volta é não sei quantos bilhões e um. Não é a mesma volta. Então, o hegelianismo que você faz a crítica e que você analisa não é o mesmo de ontem. Então, os vídeos que eu fiz ontem eu não vou apagar, mesmo que contenham erros. Como eu não vou apagar esse, mesmo que contenha erros. Mas, assim, ler é chato. Mas pode não ser, dependendo da forma como você leia. Porque, por exemplo, você tem várias formas de leitura. Se você pega, por exemplo, essa obra aqui de Karl Marx, que é uma obra excelente para quem entende das lutas de classes. Por que está no plural? Sabe dizer? Comenta aqui embaixo se você sabe responder por que está no plural. As lutas de classes na França, né? Se você lê isso como uma obra que você precisa estudar para entender o que se estava passando historicamente no contexto das revoluções do século XIX, você vai gostar da leitura. Mas geralmente, de regra geral, você não vai gostar porque você não vai entender o conceito de luta de classe, você vai pensar naquele velho conceito que é dualista. As pessoas tentam colocar o conceito de luta, no singular, de classes, como luta entre burguesia e proletariado, como se fosse uma dualidade. O capitalismo coopta isso e representa isso como se fosse uma dualidade. Só que não é uma dualidade, não é um dualismo. Pode até ser uma dualidade, se você analisa de uma maneira... Porque, assim, existe diferença entre ad e ismo, né? É uma dualidade, mas não é um dualismo. Não é um dualismo. Porque você tem interpretações e interpretações, camadas e camadas de interpretações. A pessoa pode dizer assim, não leia tal livro porque esse livro é muito simplista, como, por exemplo, esse aqui. Esse aqui, veja só a promessa desse livro. 100 minutos para entender Freud, inclusive faz parte de uma coleção. Você não vai entender Freud em 100 minutos. Não vai. Não vai. Eu acho que você sabe que não vai entender Freud em 100 minutos. Mas aqui tem keywords. Aqui tem palavras-chave. E outra, esse tipo de livro, que é da palma da mão, ó, cabe na palma da mão, esse tipo de livro, quando você está, por exemplo, num consultório sei lá, esperando ser atendido, né? E aí você está lá lendo, você lê gostoso, é uma leitura deliciosa, você tem epifanias porque você começa a pensar coisas e criar conceitos em cima daquilo que você está lendo, você lê de uma maneira meio linear e você consegue tirar proveito disso aqui. Mas se você ficar só nisso, você não vai passar dos papos de mesa de bar sobre Freud e não vai conseguir discutir Freud com quem entende de Freud. Se você pega uma obra de Freud, você vai perceber que existe uma particularidade nele. Como essa, por exemplo, o caso Schreber. Freud trabalhava muito com os casos, né, na psicanálise. É muito diferente de você ler uma obra assim. Como entender Freud? Você pega uma obra como essa e você lê ela. Você lê o caso. E aí é quase como se fosse um romance, porque você está lendo o caso. A pessoa que estava doente e tal, enfim, o caso. Ele também, nesse caso, um caso póstumo, porque assim, ele fez uma análise
de um cara que tinha morrido. Ele não fez a análise de Schreber, desse cara. Ele não conhecia, assim, ele não fez a análise de Schreber. Ele fez a análise a posteriori das análises que tinham sido feitas de Schreber. E Freud é interessante porque quando você vai chegando fundo nele, ele vai começando a ficar difícil. Isso é uma particularidade dele. E você vai encontrar pontos de conexão com o conceito de angústia. Como? Se o cara do século XIX, antes de Nietzsche, cara, o cara já falava no conceito de angústia. Na angústia essencial. Na angústia do ser. E aí eu preciso apelar para livro nenhum. Para o que eu aprendi recentemente agora num curso do ICL, que eu recomendo muito, Filosofia Africana, um ensaio sobre filosofia e poesia, um negócio assim, me esqueci o título do livro, mas é muito bom para quem é membro do ICL e tem direito a mais de 250 cursos, todos eles com certificado. Esse curso é muito, muito, muito bom. Esse curso de... Mas, enfim, voltando para a questão das cidades, né? Tem que falar, né? O mito do Nordeste progressista faz com que tudo se torne unificado. A aprendizagem eu aprendi isso, então isso tem uma cara disso. Percebe como eu preciso me desconectar um pouco para você entender o que eu quero dizer sobre coisas que não se pode explicar de maneira lógica e linear, ou seja, Kierkegaard, ele não é um racionalista, ele é um irracionalista até certo ponto. Mas ele usa a racionalidade hegeliana para poder provar a irracionalidade das coisas. Marxismos fazem a mesma coisa. E o Nordeste é plural, tão plural quanto este canal. Fala de muitas coisas. O Nordeste não é como, por exemplo, eu acho interessante na televisão porque se apresenta um Nordeste uniforme. Assim como se apresenta qualquer lugar de uma maneira uniforme. Mas é muito interessante. Até o tom, né, é meio sépia. É uma coisa meio que remete à seca, que remete... E não é assim, né? Pois é. Então, assim, ler é uma questão de atitude. Se você quer ler, você pega e lê. Não espere receitas de, por exemplo, como é que eu vou começar a gostar de ler? Não espere receitas. Você nunca vai começar a gostar de ler se você... fulano de tal, eu vi num site que se você botar uns post-it no lugar, e se você seguir tal roteiro, e se você seguir tal receita, você vai habilitar tal, desbloquear tal, não sei o que. Isso é videogame. Não é assim. Não é assim. Inclusive, tem curso de Glauber Rocha também, é importante, no ICL, Glauber Rocha. Eu estou utilizando alguns conceitos de Glauber Rocha. Estou testando isso aqui no canal. Mas veja, eu falei de Freud, eu falei de Kierkegaard, eu falei de Karl Marx e eu falei do Nordeste. E não concluí nada. Mas você concluiu um monte de coisas enquanto eu estava falando. Ou não? Pois bem, se você chegou até aqui, parabéns. Vamos fazer agora, vou mostrar aqui a viagem que foi feita para o Nordeste. Aí você dá uma olhada nas imagens, veja como o Nordeste é muito diferente. Aliás, um pedaço. E eu não conheço todo o Nordeste.
Eu sou nordestino, sou pernambucano, nascido e criado em Pernambuco, Recife, e não conheço o Nordeste todo. E olha que eu conheço Fortaleza, Salvador, Aracaju, João Pessoa, como a palma da minha mão, Maceió, conheço, eu só estou falando de capitais, né? Conheço Salvador bem, Fortaleza muito bem também, conheço Caruaru, conheço o sertão de Pernambuco, o Agreste, todo. Pernambuco eu conheço quase todas as cidades de Pernambuco, porque trabalhei no governo do estado de Pernambuco por volta de 2008, 2009, e tive oportunidades, então a gente viajava muito para fazer ações durante, enfim, eu coordenava um grupo de ações e tal, junto com algumas pessoas, e a gente fazia essas viagens e tudo mais. Mas não conheço, por exemplo, nenhuma cidade do interior do Ceará. Eu não conheço nenhuma cidade do interior do Piauí. Não conheço nenhuma cidade do interior do Maranhão. Não conheço nenhuma cidade do interior de Alagoas. Não conheço nenhuma cidade de vários. Ou seja, eu não conheço o interior do Nordeste, só de Pernambuco. O resto só conheço mais as capitais. E Campina Grande na Paraíba. E Monteiro na Paraíba. Ou seja, na Paraíba eu só conheço 2 cidades do interior. Pois é, caros amigos, o Brasil é muito maior do que você pensa, o Nordeste é muito maior do que você pensa. E assim, esse reducionismo não é produtivo, não é mobilizante, não mobiliza ninguém. A ação é que mobiliza. É você entrar em contato com os outros, é você ir. Você tem que ir para poder ter contato, para você conhecer. O conhecimento ele não é uma coisa que você tem assim. Eu vou pegar todos os livros do mundo e vou ficar lendo e aprendendo, porque aí eu vou ficar inteligente. Não é assim, cara. Não é assim. E com vocês, um pequeno pedaço de Pernambuco, mas que parece grande, porque são 200 quilômetros de Recife até o ponto final, né, que é Santa Cruz do Capibaribe, que é onde eu fui, ida e volta. Fiquem com o vídeo e apreciem. Essa é a avenida principal de Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Aí tem gente que pensa que, por exemplo, trabalha assim, isso é o meu meio de produção. Logo o quê? Logo eu sou um burguês, um capitalista, por quê? Porque é o meu meio de produção, eu sou dono dos meios de produção. Oxi. Às vezes até zero, isso. Mas é dono do meio de produção, só que tá pagando o meio de produção em 60 meses, mas já é dono do meio de produção. Tá pau a pau com Jorge Paulo Lemann. É, igualzinho. Saindo de Recife em direção ao Agreste.
galeria de artesanato só vende coisa com cara de artesanato. Vende tudo. Vende de tudo. Tem copo Stanley aqui, ó. Vende de tudo aqui. Vende de tudo. Miniaturas. Olha que legal. Essa é a avenida principal de Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Avenida 29 de dezembro. Nunca ouviu falar na festa do Cu do Boi? Pois eu vou mostrar imagens agora, nesse instante. E aí, baby? E aí? Atacadão de Santa Cruz do Capibaribe. Bicho, é tão grande quanto os de Recife, viu? É igual. Agora é melhor porque é vazio, assim, é mais vazio. Mas é tão grande quanto. Tão grande quanto, não tem diferença nenhuma. Esse bairro já é o Oscarzão. É. A gente vai conhecer o bairro do Oscarzão, que é periferia, né? Vai tirando aqui assim. Acho interessante, tá? De Agreste, né? Embora tá tudo verdinho, ó. Época de chuva, né? Como diz Luiz Gonzaga, céu de abril, vai abril, maio, junho. Mas aço preto, cego dos olhos, não viu a luz, ai, cantar de dor. Aqui
tem como não pegar, porque ali tá tudo fechado. Aí ele atrás é outra rua, aí tem outra rua pra lá, outra rua pra lá. Aí já é bem longe do centro.